Estimadas irmãs, estimados irmãos, que a suave paz do meigo, amigo divino, continue a nos abençoar neste final de tarde. Certa feita eu estive numa conferência semelhante a esta, e depois da conferência, como sempre, as pessoas se dirigem a nós, e uma senhora dirigiu-se a mim, acompanhada de uma outra senhora. E eu não havia observado que aquela pessoa que a estava acompanhando, praticamente era uma bússola para aquela pessoa. E quando chegou próximo, ela dirigiu-se a mim, e com os olhos fixos em uma determinada direção, e ela veio agradecer a tudo que havia acontecido naquele instante. E por eu estar presidente da Federação Espírita Brasileira, ela me fez um pedido. E, a partir daquele instante, eu dei-me conta de que realmente precisamos prestar um pouco mais atenção àquelas pessoas que nos dão o carinho de estar presente no ambiente sem que possa percebê-lo na sua totalidade. Em sendo assim, eu passei a atender o pedido daquela querida irmã. Então, eu sou uma pessoa, tenho 1,81 m, pele negra, cabelos eu tenho, mas não na totalidade. Há uma espécie de perda desses cabelos, porque na parte superior ainda se encontra muito ralo, mas tenho nas têmporas, ao lado, cultivo bigode, que já estão na mesma coloração dos cabelos devido à idade. Estou com 76 anos e os cabelos brancos, vestindo um blazer azul, uma camisa bege clara, uma calça mais para o marrom claro, e diante de um ambiente que eu posso estimar de aproximadamente umas 700 pessoas ou mais. Então, esta é uma apresentação para aqueles que vêm a este ambiente, porque aquela amiga nos falou que ouvia a todos com muita atenção, mas ela não sabia e nem compreendia o ambiente e como era aquela pessoa que estava falando. Porque naquele momento que ela se dirigiu, me pediu permissão e passou a sua mão suave no meu rosto para poder entender a minha fisionomia. Era uma deficiente visual. Então, neste introito, da mesma forma que eu desejei paz a todos, envolvo aqueles que aqui se encontram, provavelmente, e se não tivermos ninguém com esta característica, as gravações serão ouvidas por aqueles que certamente poderão também perceber o ambiente em que nós nos encontramos. O tema, sob a nossa responsabilidade, fala de um instrumento básico para a navegação, bússola e consolação do Evangelho. Permitam-me iniciar com uma pequena descrição sobre este instrumento, que é orientador de todo navegador. Quando alguém se dirige a um outro ponto, saindo naturalmente do seu ponto, estabelece uma distância mínima que se faz na ligação desses dois pontos, o ponto de partida e o ponto de chegada. E, naturalmente, ali era uma reta
ali está uma rota de origem para um destino. Se não houver bússola, o navegador, ele fica desorientado e ele pode demorar muito para chegar no destino ou nunca chegar. Então, a bússola, por mais sofisticadas que elas se apresentem, a bússola tem a sua origem naquela que nós conhecemos, a bússola chinesa, que segue a lei natural que o próprio habitat proporciona com seu magnetismo. Isto quer dizer que a bússola nos conduz a um lugar seguro que nós desejamos chegar. E toda vez que o navegador viaja com base nesse instrumento, nem sempre a proa que ele está se dirigindo, ela coincide com o rumo, a rota que ele estabeleceu. Se ele está navegando por terra, o exemplo mais natural que nós podemos trazer neste instante é quando estamos no ar e olhamos para o solo e verificamos o percurso de um rio que sai da sua nascente com destino ao oceano. E nós verificamos se traçar um ponto da sua nascente até onde ele chega ao oceano é uma reta. Mas o percurso dele não é uma reta. Ele muda de proa. Quando encontra um obstáculo, uma montanha, o rio não avança sobre a montanha. O rio abraça a montanha, percorre pelo seu sopé, como se estivesse abraçando-a, muda a proa, parece que o seu destino não é mais aquele ao qual se propunha, mas o rumo, a rota, ele jamais esquece. Porque depois de contornar a montanha parcialmente ou totalmente, ele vai prosseguir no seu destino até atingir o seu objetivo. Se a navegação é feita por água, também nós observamos que nem sempre a proa daquele que está se direcionando a um outro ponto, ela corresponde ao rumo que aquele distância de um ponto ao outro indica. Porque às vezes vemos o navegador, ele no seu barco, desejando ir para aqui, e ele faz assim. Parece que ele vai para outra margem, depois ele faz assim, e vai fazendo zigue-zagues, sem perder jamais a sua direção. A bússola no ar também tem o mesmo efeito, porque quem navega no ar, ele sofre as influências da temperatura, da pressão, dos ventos, e às vezes o voo ao qual nós estamos navegando, que vai para esse destino, a proa do avião, ela nem sempre coincide, ela desvia um pouco, porque o vento ou os ventos de altitudes, que são muito velozes, influencia naquela rota que ele deseja seguir, que tem a sua projeção no solo. Entendido esse aspecto, nós já temos uma noção de que a bússola é uma orientadora, que nos conduz a um porto seguro, nos conduz a um local onde nós desejamos chegar de forma segura e talvez num prazo até estimado, dependendo da velocidade que nós estamos caminhando ou navegando. E quando isto acontece, aquele que é o navegador, ele faz com tanta confiança aquela viagem que ele se tranquiliza com a certeza de que ele vai chegar no seu destino. Traz uma certa paz, traz até uma consolação, a esperança e a certeza de que ele vai chegar ao objetivo. Então, quando temos um tema com esse título, vinculando não à navegação, mas ao Evangelho,
Evangelho, bússola e consolação, nós poderemos agora lembrar quando o codificador questionou os imortais a respeito de qual o tipo mais perfeito que o Pai ofereceu à humanidade para ser guia e modelo. Uma resposta singular, uma única palavra, que indica o nome do amigo divino, Jesus. Uma resposta singela, ímpar, ao mesmo tempo profunda. E Kardec, diante dessa resposta, como fez em muitas outras, colocou também a sua observação, dizendo de que para nós, os homens, Jesus é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode ensejar, que a humanidade pode desejar, e de que Ele é o modelo mais perfeito para que nós possamos seguir, e de que a sua doutrina, que é a boa nova, a boa notícia, ela é o exemplo mais puro, mais perfeito da aplicação da lei do Senhor, ou seja, da lei de amor. E completa, dizendo que Ele, Jesus, o amigo divino, é o exemplo mais puro que o Pai colocou entre nós. E por isto, o Espírito divino o animava. Diante desta conotação, cuja pergunta todos nós sabemos, o Livro dos Espíritos, com uma resposta singela, e a observação do codificador, nós podemos verificar de que realmente o guia e modelo que a humanidade ainda não reconhece, inigualável, da lei de amor, é Jesus. O amor ainda não amado, o modelo ainda não seguido, a bússola que nos assegura chegar a um porto seguro através de um instrumento que resume toda a sua doutrina, a lei do amor. E a lei do amor, ela foi decodificada no instante em que Jesus, diante de uma assembleia, naquele momento em que os portugueses chegaram às terras de Santa Cruz, em Cabralha, no sul da Bahia, naquele instante em que foram recepcionados com tanta fraternidade pelos silvícolas, os habitantes destas terras, à época, mesmo diante de fisionomias indumentárias que eles não tinham o hábito nem conheciam, porque os silvícolas, como sabemos, tinham o hábito de vestir-se praticamente na nudez, viviam praticamente durante o dia tomando vários banhos, seja do mar, seja do rio, e vivendo uma vida singela. Eram imberbes, não tinham barbas, como os civilizados europeus. E, de repente, eles que estavam acostumados a navegar numa canoa singela feita do tronco de uma árvore, observam aquelas naus com panos enormes e delas saindo outras menores embarcações, também para eles desconhecidas, com coisas de estranhas, porque observavam que aqueles que ali estavam chegando tinham sim olhos, nariz, bocas,
barba que eles não tinham, chapéus diferentes, roupas com galões, botas, e mesmo assim eles não estranharam. Receberam-no com tanta fraternidade que os historiadores dizem que Diogo Dias dançou com eles na praia, uma dança típica dos silvícolas. Mas naqueles dias havia uma assembleia no plano espiritual, ditosa, alegre, que estava comemorando o ensejo do amigo divino, o governador espiritual da terra, que no último quartel do século XIV havia chegado a estas terras, aonde nos conta Humberto de Campos, de que naquele momento ele eleva os seus braços ao alto e roga ao Pai para transplantar a árvore do seu evangelho para estas terras, hoje Brasil. E é aqui que nós vamos verificar no sul de Cabralha, na dimensão espiritual, uma assembleia ditosa, alegre, porque desde aquele último quartel do século XIV, ele havia designado um espírito para reencarnar e poder fazer com que os homens navegassem os mares bravios, porque tinham medo de navegar nestas águas ainda não navegadas, porque imaginavam a terra ser plana, sustentada por elefantes brancos ou por águias enormes, e podemos olhar uns para os outros e dizer, isso é a história da carochinha. Não é não. Nós acreditamos nisto. Porque como espíritos imortais protagonizamos várias existências em várias épocas. E este conceito, esta ideia, também nós admitíamos. E foi assim que no ano de 1394, nasce em Portugal Dom Henrique de Sagres, o navegador, que veio fazer com que, na sua escola de Sagres, reunisse os engenheiros da época, criando os instrumentos necessários e próprios para que se pudesse navegar além-mar, saindo do Mediterrâneo e próximo à costa da Península Ibérica, aonde eles navegavam sem ir muito longe para atender às suas necessidades. E é assim que nós vamos ver Cristóvão Colombo chegando às Américas e depois, na viagem para as Índias, Cabral, naqueles momentos de calmaria, pelo pensamento, ele imagina que talvez fosse a oportunidade dele também chegar àquelas terras desconhecidas. E Dom Henrique de Sagres, já desencarnado, aproveita o pensamento, o ensejo de Cabral e a sua própria mediunidade, incentivando-o para que ele chegasse a estas terras. E naquela assembleia, na dimensão espiritual, chega o amigo divino com uma bandeira nívea à mão e distingue na assembleia um espírito. Ismael, diz o meu coração, que a partir de agora deverás cuidar destas terras que o Pai colocou sob a minha responsabilidade. Inscreve nesta bandeira a tua coragem, a tua fidelidade ao Pai, o teu amor à causa. Ele, emocionado, diante daquele momento, o convite que lhe é feito, é como se uma tinta celeste inscrevesse a lei de amor naquela bandeira, de forma decodificada. Deus, Cristo, caridade. Deus, o Criador da lei. Jesus, o exemplo inigualável da aplicação desta lei. A caridade, a lei em sinergia, o instrumento de navegação para todo ser humano que deseja chegar a um porto seguro.
No dizer do venerando Dr. Bezerra, ali se encontra a expressão da primeira revelação mosaica, da segunda revelação cristã de Jesus e da terceira revelação, a doutrina espírita, a caridade. Desta forma, nós verificamos que o Evangelho de Jesus é aquele que nos conduz a um porto seguro, é a bússola que a humanidade necessita para prosseguir no seu propósito existencial, prosseguir nos compromissos que assumimos antes de nascer, para que pudéssemos, assim, levar esta mensagem, iniciando por nós, porque este Espírito designado por Jesus, a partir daquele instante, passa a ser o governador espiritual. E quando os portugueses se deslocavam para as Índias, após aquele curto período nas praias de Cabralha, deixavam 2 degredados, porque era ordem do rei de Portugal estes navegadores levarem consigo degredados. Cabral trazia 20 degredados, deixou 2. Um deles, inocente, julgado pelos homens, e no momento que vê os patrícios, já com as navegações, as naus, sumindo no horizonte, pega uma canoa indígena, entra no mar, rema, até onde pôde, e no meio do oceano se entrega, num pedido ungido a Deus, o desejo de morrer, porque tinha abandonado sua família, os patrícios, em Portugal. Estava diante de uma civilização que, mesmo acolhendo-os com toda a fraternidade, era desconhecida. Era uma civilização que ele não estava habituado aos hábitos deles e era inocente. Foi julgado por algo que ele não cometeu. E sabemos que toda vez que fazemos a junção do sentimento sincero com o pensamento, estas energias se transformam em ondas curtas e atingem regiões mais altas. Foi assim que Ismael percebeu a rogativa daquele português e desceu aos planos mais próximos daquela região, aproximando-se dele, manipulou os fluidos para que ele sentisse esperança, a vontade de viver, e fez com que, quando ele menos esperasse, as espumas na areia da praia, levada pelas ondas, levasse a sua canoa, e a partir daí nós verificamos o primeiro ato de caridade praticado em terras brasileiras. Desta maneira, nós vamos observar que o Evangelho de Jesus vem ser depois, por este Espírito, trazido ao conhecimento de nós, os brasileiros, na sua primeira mensagem aos espiritistas no Rio de Janeiro, quando no ano de 1873, ele vem dizer aos espíritas que a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. E todo aquele que se compromissou antes do nascer com este dever e desejar cumpri-lo, estejam debaixo deste pálio trinitário, deste manto trinitário, Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, eu aí estarei. E assina Ismael. Bússola, que indica a rota para o porto seguro, mas ao mesmo tempo consola, alegra-nos,
porque sabemos para onde estamos indo, o que devemos fazer. Porque quando Ele esteve entre nós, duas coisas dentre tantas que Ele fez, e que chamamos evangelhos de feitos, porque nunca ninguém fará os evangelhos de feitos que Jesus realizou. Um deles, um convite. O outro, uma promessa. E destacamos estes dois. O convite, registrado pelo evangelista Mateus, capítulo 11, os versículos 28 a 30. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Podia parar por aí. Aprender comigo, que sou brando e manso de coração. E achareis alívio para as vossas almas. Mas antes, ele disse que nós deveríamos tomar sobre nós o seu jugo. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. 8 bilhões de habitantes hoje encarnados. Se pudéssemos fazer essa pergunta uníssonos a todos, para que respondesse ao mesmo tempo, quem não tem aflição, levante a mão. Afirmamos com toda a convicção que ninguém levantaria a mão. Porque a aflição, todos nós temos em ordem maior ou menor, em dose mais acentuada ou menos acentuada. O vinde a mim é para toda a humanidade. Porque estamos aflitos ou sobrecarregados. Mas, ao mesmo tempo, ele disse, tomai sobre vós o meu jugo. Deu uma condição. O jugo de Jesus é a sua boa nova, é o seu evangelho, é a sua doutrina, que é esta bússola que nos conduz ao nosso desiderato, ao propósito existencial. E depois ele vem dizer, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Quando nós analisamos o seu jugo, que é o seu evangelho, nós conectamos com a promessa que ele fez naquela última ceia, lembrando aqueles que ele preparou para que pudesse revolucionar a humanidade com seus evangelhos de feitos, com seus exemplos, com seu testemunho, que deveria ser o holocausto, em nome de uma causa que é maior do que todos nós, maior do que a casa, e a casa maior do que nós. Somos insignificantes diante da causa e da casa. E ele, quando assim prometeu, convidando-nos, colocou esta condição de nós tomarmos o seu evangelho como sendo esta bússola que vai nos conduzir à felicidade. Porque quando diz que a caridade salva no sentido de nos conduzir à felicidade eterna, através da exemplificação que o Evangelho de Jesus nos convida para que nós tenhamos comportamentos coerentes com as lições luminíferas dos Evangelhos de feitos que o Cristo nos revelou.
Porque em João, ele vem dizer que as palavras não são suas, são de Deus. O que é dele é o exemplo, é o testemunho inigualável, porque tudo o que ele disse, ele fez. Mas ele depois veio dizer: aprendei comigo. Vamos raciocinar um pouquinho sobre o aprender comigo? Porque ele é manso, humilde de coração. Então nós temos que aprender a ser manso, a ser humilde de coração. Porque ele mesmo disse: bem-aventurados os brandos, os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque esses serão chamados filhos de Deus. Aprender comigo. Estamos no dever de exercitar a mansuetude. Por quê? Existe uma lei divina inexorável que nós não podemos contrariá-la. É a lei do progresso. E a lei do progresso é a lei que o Criador, pelo amor, que é a lei maior, coloca à disposição de todas as criaturas. E quando falamos criaturas, não estamos nos restringindo ao reino hominal ou aos espíritos que já têm consciência de ser e de si responsável por seus atos. Porque o habitat que o Pai coloca para que nós naveguemos no cosmos com velocidades imensas, fazendo parte de um sistema solar tão pequenino, diante de milhares, milhões, bilhões de outras estrelas que compõem a nossa galáxia, que comparada com tantas outras, se torna tão pequenina, porque são mais bilhões e bilhões levando-nos ao infinito. Mas o amor divino trata todas as criaturas da mesma forma. E nós vamos encontrar a lei do progresso dando a todas as criaturas a oportunidade de prosseguir, de crescer. E o habitat é uma criatura do Pai que também progride. O habitante também progride. O habitat, ele progride com o desenvolvimento dos elementos que o compõem. A Terra de hoje, comparada com a Terra de milhões de anos atrás, houve tanto desenvolvimento, a atmosfera não é a mesma, os mares não é o mesmo. Emmanuel nos diz que o Mediterrâneo foi criado em torno de 10 milhões de anos atrás. São fases de transformações do progresso que traz mudanças para o habitat e, naturalmente, para o habitante, que sofre consequências mútuas de ambas as partes por essas mudanças e transformações. Mas o habitante, ele progride, e em especial nós, que já temos consciência de ser e de si, espíritos já responsáveis pelos nossos atos, imortais que somos, já temos a consciência de que devemos progredir, fazendo com que as nossas propriedades cresçam, se elevem. E aí? O Evangelho de Jesus veio nos dizer quais são as nossas propriedades. Porque quando não conhecemos o Evangelho, imaginamos que as pseudopropriedades que detemos enquanto numa existência, que o primeiro empréstimo que o Pai nos concede é a indumentária carnal. O instrumento para uma existência, a fim de que nós possamos amealhar as propriedades, porque aonde estivermos como espíritos imortais, elas estarão conosco. E quando
retornamos pelo veículo da vida que nos conduz a outra vida que chamamos de morte. Este primeiro empréstimo nós deixamos, porque ele retorna à sua origem. Tudo mais pertence ao Criador, que nos concede como empréstimos para que as três propriedades que são nossas, nós possamos evoluir e aperfeiçoar. Inteligência, nosso atributo. Espíritos imortais que somos, a inteligência é um atributo nosso, que temos que desenvolvê-la nas existências e ao longo da eternidade do Espírito. O conhecimento, para que nós possamos cada vez mais, com o conhecimento, que antecede sempre ao fazer, podermos fazer com propriedade. E a outra propriedade que é nossa são os valores morais. Os valores que estão em nós, aguardando para que nós possamos germinar na intimidade e fazer florescer nas massas. Quando nós damos o que temos, nós lembramos aqui da primeira palestra do menino. Temos que dar o que falta. E a primeira vez, no parênteses, que eu ouvi, foi na Suíça. Aí, eu olhei para ele, sentou do meu lado, não sei se ele se lembra. Aí eu brinquei com ele. Você é um felizardo. Você vai desencarnar menino. É o nome dele. Que quem não conhece hoje acha que é o apelido. Mas dar o que não temos ainda, o que nos falta, para podermos fazer, é germinar estas propriedades que estão latentes e que o Pai concede o laboratório mais apropriado para nós fazermos com que elas germinem. E nós comecemos, então, a fazer o que falta. Falta paciência, então eu tenho que dar paciência. Aí eu começo a mexer na paciência que me falta ainda, para que um dia ela não mais me falte. E aí eu vou dar do que tenho, mas eu inicio dando daquilo que me falta, porque ainda não a desenvolvi. E o Evangelho de Jesus vem nos alertar sobre esses aspectos, porque destas três propriedades, inteligência, conhecimento, valores morais, que nós vamos amealhando a cada oportunidade, nós vamos verificando de que aonde estivermos, estas propriedades estarão conosco. Tudo mais é a bondade do Pai para que nós amealhemos mais o atributo da inteligência, o conhecimento e os valores morais. E a lei do progresso propicia a cada um de nós a oportunidade de nós podermos, diante deste processo, amealhar estes valores na vida de relação. Porque o Espiritismo é o Evangelho de Jesus redivivo, e é ele que vem de forma clara, direta, explicar as parábolas de Jesus, as suas alegorias, dar-nos condições de melhor entender e interpretar aquilo que foi a sua promessa, quando na última ceia disse que ia rogar ao Pai para mandar o outro Consolador, que iria explicar tudo o que ele não poderia dizer à época, e ainda muito mais. E o Espiritismo surge na época certa, propícia, para vir explicar à humanidade que somos imortais, dizendo-nos que a vida é bela, ela é estuante,
tanto quando encarnado ou desencarnado, e que o porvir vai depender dos atos, dos feitos, em especial dos evangelhos de feitos que possamos fazer no momento em que, consciente da lei do progresso, da oportunidade que o Pai dá na vida de relação, porque o Espiritismo vem nos mostrar como doutrina filosófica e como uma ciência prática, que é ao mesmo tempo, como ciência prática, a relação que existe entre os espíritos, como doutrina filosófica, dizendo-nos que nestas relações entre os espíritos existem consequências morais. E é por isto que a dor, o sofrimento, nada mais é do que consequências morais da vida de relação, porque, afastados da lei divina, ao longo das existências, nós praticamos desvios, que é o sinônimo de pecado, e que muitas das vezes, pecado, imaginamos aquilo que o atavismo nos traz, e já ouvi espíritas dizer que não deveria estar escrito no Evangelho segundo o Espiritismo pecado. E quando ouvi, eu tive a oportunidade, porque era uma pessoa de relação, de dizer: veja os sinônimos de pecado. Porque não é este que o atavismo religioso nos disse, é desvio. Toda vez que eu estou no trânsito e que diz que eu tenho que andar em determinada velocidade e eu ultrapasso, eu cometi um desvio da lei, cometi pecado. O sinal vermelho, eu ultrapassei, desviei da lei dos homens, pecado. Então, o sentido verdadeiro, ao longo do tempo, foi desviado por condicionamentos humanos e religiosos. E é assim que a lei do progresso vai proporcionando evoluirmos intelecto, moralmente, evoluindo a inteligência, o conhecimento e os aspectos morais. E o codificador vem nos mostrar na Gênese, quando fala da lei do progresso, de que nós, neste desenvolvimento, devemos desenvolver a inteligência, o conhecimento e o abrandamento dos costumes. Bem-aventurados os mansos, os brandos, que herdarão a terra. Aprendei comigo, que sou brando e manso de coração. Então, aprendamos com ele, o divino amigo, para que o seu convite seja aceito por nós e nós possamos deixar as nossas sandálias, calçar a dele e prosseguir neste rumo seguro, nesta bússola que nos conduz pela navegação da caridade a este rumo seguro que todos nós desejamos, que é a felicidade. A eterna felicidade. Ainda não é deste mundo, mas pode ser relativamente sentida, desde que os ensinos que ele nos trouxe, a mensagem do Evangelho de Jesus, hoje, à disposição da humanidade rediviva pelo Espiritismo, fazendo-nos melhor compreender as lições que à época ele não poderia explicar, porque havia necessidade do desenvolvimento das ciências para poder apoiar o entendimento das verdades que ele nos trouxe, que nos libertam, quando compreendidas, quando conhecidas, quando meditadas, sentidas, mas, sobretudo, aplicadas na vida e vividas. Desta maneira que o tempo já nos chega, nós gostaríamos de desejar a todos, já que o tema é o Evangelho como bússola, como consolação, que tenhamos o Evangelho de Jesus como roteiro. A única forma das nossas consciências estarem tranquilas. Mas para que isto aconteça,
É necessário aplicarmos uma estratégia, a ausência do mal. E pela nossa imperfeição, lembrarmos de que precisamos ter fortaleza, estarmos fortes, corajosos, buscarmos então na prece esta fortaleza. Evangelho como roteiro, consciência tranquila como consolo, ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Muito obrigado.